Glória a Deus, aleluia. Eu creio que essa palavra ela vai mudar a sua vida hoje mesmo e para sempre, em nome de Jesus. Eu estou profetizando, declarando que essa palavra vai mudar a sua vida. Até porque Jesus falou lá no deserto, quando ele estava ali sendo tentado por Satanás, ele falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Você que está me ouvindo, você pode ter certeza de uma coisa: se você agarrar essa palavra vai mudar totalmente a tua vida para sempre. Em nome de Jesus, que a palavra de Deus ela é vida. Amém? João 6:63. Então, interessante uma coisa: o pior não é a gente, as pessoas dizerem que não acreditam em Deus. Esse não é o pior. O pior é a gente passar anos e anos ouvindo a palavra de Deus e não conhecer a Deus. As igrejas elas estão cheias, né? Gente, a gente tem que atacar o pecado, né? A gente tem que atacar a mentira. A gente tem que atacar o que não presta. É isso que a gente tem que atacar, né? Então vamos atacar. Muitas pessoas elas vivem anos e anos. Tem pessoas que vivem anos e anos dentro das igrejas, infelizmente, hein? O que eu estou falando aqui é com muito pesar, é com muito sentimento de que muitas pessoas elas estão enganadas, né? Elas ouvem a palavra, mas elas não querem um relacionamento com Deus. Ou às vezes elas não ouvem a palavra genuína, o verdadeiro evangelho, e vivem enganadas. Entendeu? São idólatras, vivem no mundão, na vida mundana, na vida promíscua, vida profana, entendeu? E aí dizem que conhece a Deus, entendeu? Mas para você saber que você conhece a Deus verdadeiramente, tem que ter resultado. Amém? Tem que ter resultado. Você está entendendo? Quando Elias, olha só, quando Elias, ele estava no auge do chamado dele, do ministério dele, né? Lá naquela época onde o pecado estava bem aflorado mesmo ali, através daquela mulher chamada Jezabel, né? Entendeu? Aquele rei Acabe, e as coisas estavam ali absurdas. Você pode ver, você pode perceber na Bíblia, na palavra de Deus, que era muito nítido. Era nítido, era claro o que Deus agia através, o que Deus fazia através daquele homem, daquele profeta. Agora, aquele profeta, entendeu? Ele viveu lá naquela época. Muitos, não é na tua era, não é na minha época, não é na nossa época. Nossa época é outra, nossa era é outra. E Jesus fala, é Jesus quem fala, em Mateus capítulo 11, versículo 11, né? Ele fala de João Batista e ele compara com os profetas de antigamente. Ele diz que de todos os homens, só nascido de mulher, apenas nascido de mulher, porque Deus usou homens, né, antes de Cristo, né? Os profetas ele usou antes de Cristo, né? Deus usou, cheios do Espírito Santo. João Batista estava anunciando Jesus, a chegada de Jesus, não era? O último profeta dos nascidos de mulher. Entendeu? Mas agora ele fala dos profetas nascido de Cristo, nascido de mulher e nascido de Cristo. Amém? Eu e você. Você não nasceu de uma mulher? Sim. Foi gerado no ventre de uma mulher. Amém? Assim como João Batista e como os demais profetas. Mas ele está se referindo aos nascidos do reino, nascidos de Cristo. Todo aquele que entregou sua vida para o Senhor Jesus e quis viver uma vida verdadeiramente cheia do Espírito Santo. Aí é que está a questão. Amém? Porque nós como líderes, nós como igreja, você que foi chamado para Jesus, você precisa gerar outros, você precisa crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, amém? Para você poder gerar outros para Jesus. Amém? Ganhar outras pessoas para Jesus. Amém? Mas para você levar as pessoas a uma experiência com Deus, você precisa primeiro ser levado a essa experiência. Porque quem vai levar uma outra pessoa aonde nunca chegou? É triste isso, não é? Uma pessoa querer levar outra onde nunca chegou. Entendeu? Pregar uma coisa que não vive, entendeu?
Então, voltando lá no texto, Jesus disse que dos nascidos de mulher não tem profeta maior que João Batista. Mas, olha só, Mateus 11, versículo 11 e 12, tá? Que eu tô falando. Então, Jesus falou, mas os nascidos de mulher, ou seja, os nascidos do reino, amém? Os nascidos do reino, todos quanto vieram através de Jesus, todos os profetas. Quem veio através de Jesus? Eu vim. Amém. Você também, amém? Você que está me ouvindo também. Veio, você que entregou sua vida para o Senhor Jesus, você nasceu de Jesus. Então, todos os nascidos do reino, amém? Os nascidos de Cristo, não tem ninguém maior do que João Batista. Amém? Não tem ninguém maior do que João Batista. Então, o que eu estava falando é que é muito triste saber que existe muitas pessoas que elas estão aquém daquilo que Deus quer para elas. Entendeu? Quando a palavra de Deus nos chama, olha só, de reinos, olha só, reino, nós fazemos parte de um reino, amém? De sacerdotes. Amém. Glória a Deus. Reino de sacerdotes. Você quer ver? Eu vou lá com você. Então, o triste não é... 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então, o triste não é uma pessoa que não conhece Jesus e diz que não crê em Deus. Isso não é tão triste. Tão triste mesmo. Absurdo. Entendeu? Não dá para se aceitar isso. É uma pessoa... anos e anos ouvindo a palavra de Deus e não tendo um relacionamento com Deus. Não conhecendo a Deus, né? Que se você perguntar para a pessoa, né? Quantas pessoas estão dentro das igrejas ouvindo a palavra, né? Todos os cultos, está ali, mas aí ela não tem um relacionamento com Deus e você chega a perguntar para ela, se você morrer hoje, você tem certeza de sua salvação? E infelizmente tem muitas pessoas que ainda dizem que não tem. Sinceras mesmo. Por quê? Porque não sabem mesmo, não tem certeza mesmo. E por que não tem certeza? Porque não tiveram relacionamento com Deus. Porque para você conhecer a Deus, você precisa se relacionar com Ele. Jesus disse isso. O que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Deus. Amém? E a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Amém? Isto é a vida eterna. Amém? O que é a vida eterna? Jesus disse que muitos vão chegar diante dele, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz maravilhas, mas Jesus vai dizer, não vos conheço. Lembra? Mateus, né? Mateus 7, 21, 22 e 23. O 21 ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Entendeu? Então, aí por quê? Porque qual é o perfil da verdadeira igreja de Cristo? Qual é o perfil? Para que Deus nos chamou? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quem verdadeiramente você é? Olha aqui. Quem é o filho de Deus? Quem deve ser um verdadeiro filho de Deus? Aqui, ó, 9. Está escrito assim, ó. Mas vós sois a geração eleita. Amém, glória a Deus. Gente, geração eleita é o melhor dos melhores. Amém. Glória a Deus. São aqueles que dá para você olhar para eles e ver assim, não, esses aqui são do céu mesmo. São geração eleita. E Deus, então, entendeu? Tá aqui, ó, geração eleita, o sacerdócio real. Agora você olha para muitos crentes, muitas pessoas que dizem que tem Jesus, mas vivem uma vida fracassada. Entendeu? Igual a galinha da Angola, né? Tô fraco. Como é que o mundo vai poder acreditar? Não tem como. Não tem como, entendeu? Eu conversava com um jovem que se dizia ateu, né? E ele estava muito, muito doente. Nós nos aproximamos dele para orar por ele. Você aceita uma oração? Aí ele disse que sim, mas aí, primeiro o pastor Luiz perguntou, você acredita em Deus? E ele falou que não. Bom, mas mesmo assim você aceita uma oração? Você aceita que eu faça uma oração para você ficar curado? Ele falou que sim. Entendeu? Aí antes da oração, o pastor Luiz pregou um pouquinho para ele, entendeu? E
e depois orou por ele. Aí depois eu fiquei muito intrigada, né, ali com o que ele havia falado. Eu falei assim, meu Deus, me ajuda, porque eu quero fazer com que este jovem ore comigo, entregando a vida dele para Jesus, para o Senhor. Meu Deus, me ajuda aí. Espírito Santo, me ajuda, me dê sabedoria. Aí eu chamei ele, né, chamei ele pelo nome, entendeu? E falei, não vou mencionar o nome dele aqui, possa ser que ele acabe ouvindo essa mensagem chegue até ele. A gente menciona as questões, mas não menciona os nomes, né? E aí a gente eu perguntei para ele, falei, ó, meu querido, ó, eu até entendo, eu entendo porque você não acredita em Deus. Porque é difícil a gente acreditar em alguém, aliás, é quase impossível, né? A gente acreditar em alguém que a gente não conhece. Entendeu? Que a gente não tem um relacionamento. Então, realmente, a gente vai duvidar, né? Mas uma coisa eu quero te falar. Eu quero te dizer que você tem muita coisa dele, de Deus. Você tem muita coisa. Uma das coisas que você tem agora, você não vai querer perder, que é a sua respiração. É o ar que você está respirando. Você está respirando ainda, glória a Deus. Está muito doente, mas está respirando. E isso você não vai querer perder. E esse ar que você está respirando, essa respiração aí foi Ele que te deu. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Ele que te deu. Tudo que você tem muito, 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 muito dele, de Deus. Esse Deus que você diz não acreditar. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração agradecendo pelas coisas que você tem de Deus, por exemplo, pela vida, entendeu? Pela saúde que você quer. Vamos orar? E ele concordou. E é interessante que eu já aproveitei fazer uma oração para ele entregar a vida dele para Jesus. E ele repetiu, entendeu? E na hora da oração, o pastor Aloysio viu, eu estava de olho fechado, porque às vezes eu oro de olho aberto, nem sei porque que eu fechei os olhos. E ali ele viu, o pastor Aloysio viu que o corpo dele estremeceu em cima da cama. Entendeu? E reagiu assim, o próprio corpo dele reagiu em cima da cama na hora da oração. E o que aconteceu foi que no final da oração ele disse amém. Glória a Deus, ele disse amém. Ele concordou. Então foi o Espírito Santo que fez aquela obra no coração daquele jovem. Então vamos agora comparar. Aquele jovem, ele disse que ele não conhecia, não acreditava em Deus, porque não conhecia, entendeu? Mas chegou ali a oportunidade de alguém orar por ele e ele concordar, né? Entendeu? Dele ouvir um pouco da palavra. Deus, o Espírito Santo já começou a trabalhar ali. Então, queridos, a questão não é a gente só estar dentro de uma igreja. Amém? A questão não é só a gente ouvir falar. A questão é a gente querer se relacionar com este de quem a gente ouve falar. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz assim, como invocarão. Entendeu? Como você vai invocar aquele de quem você não crê? Entendeu? Como invocarão se não creram, né? Se não ouviram falar. Como? Romanos capítulo 10, né? Nós estamos falando Romanos capítulo 10, acho que é o versículo 11 e 12. É o 11, 12, 13, aí vai indo, né? Tá? Então, como invocarão? Então, não tem como você invocar. Lembra daquela mulher, a mulher que ela foi até Jesus e ela pediu, né? Pediu para Jesus curar a filha dela que estava doente, a mulher cananeia. Agora lembrei, a mulher cananeia. E a Bíblia diz que ela importunou Jesus. Isso é invocar. Tipo assim, daqui não sai, daqui ninguém me tira, eu creio. Todo mundo diz, ó, o Bartimeu, né? Também, é a mesma coisa, não foi? Ele invocou. Por quê? Porque ele ouviu falar e ele decidiu crer. Aquela mulher ouviu falar e ela decidiu crer. Então foram 2 passos. Primeiro ela ouviu falar de Jesus. Depois ela decidiu, aliás, são 3 passos aí. E o terceiro passo ela invocou, ela não arredou o pé. Então uma pessoa para não arredar o pé, olha, tem crentes facinhos de se desviar. Você quer ver?
Você enfrenta, você que é crente, entregou sua vida para o Senhor Jesus, aí você está lá na sua casa, e aí você está com uma turma, a tua família todinha que não se converteu ainda. Pensa, na hora que você estiver doente, não é, irmã? Você é exemplo, né? Na hora que você estiver doente, você acha o quê? Vai estar um batalhão ao redor da tua cama dizendo assim: Ih, você tem que ir pro hospital. Ah, essa doença mata. Olha, tem que ter cuidado, tem que ter. Imagina o que você vai ouvir de incredulidade. Palavras de incredulidade. Tá. Aí a palavra de Deus está dentro do teu coração. A palavra de Deus está lá dentro do teu coração, porque a Bíblia diz, né? Você quer ver o que é que a palavra de Deus diz? Eu vou voltar aqui ainda. É tão gostoso a gente meditar na palavra, né? Deus vai levando a gente para outro versículo. Oh, meu Deus, que maravilha, que bênção. Mas vamos lá. Romanos capítulo 10, né? Então, olha o que a palavra de Deus diz para você agora e para mim. Amém? Está afirmando. Onde está a palavra? Está aqui, ó. Você que recebeu a palavra de Deus lá na igreja, na sua igreja, você está lá, o pastor está pregando, você agarrou essa palavra no coração, onde é que ela tem que ficar? Ó? No teu coração. Versículo 8 do capítulo 10 de Romanos. Mas que diz? A palavra está junto de ti. Está na tua boca, no teu coração. Meu Deus, ó. A palavra de Deus já está no coração do crente. O que acontece é que tem muitos crentes, muitas das vezes a gente dá uma de sem vergonha mesmo. A gente não quer ouvir a palavra de Deus, não quer meditar nela, não quer remoer ela, entendeu? Aí pronto, a palavra de Deus ela não vai realmente saltar dali, entendeu? Se você não quiser. Ela não vai saltar do teu coração. Aí vem as palavras de incredulidade, lá ao redor da tua cama, um monte de gente que tu não ganhou para Jesus, tu não ganhou justamente porque tu não te afirmou com Jesus, entendeu? É isso que acontece, é isso mesmo, entendeu? Eu pregava muito para minha mãe, pregava mesmo, até minha mãe ficar chateada mesmo. Sai daqui, Léo, eu não quero mais te ouvir. Mas foi assim que a minha mãe se converteu. Foi dessa maneira. A Bíblia diz que nós temos que pregar a palavra. Ah, pastor, eu não vou enfiar de goela abaixo. Sim, tem que enfiar sim. Porque a Bíblia diz, sabe o que a palavra de Deus diz? Nós temos que pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Então você vai ter que rasgar sua Bíblia. Se você vai acreditar diferente, então você vai ter que rasgar sua Bíblia. É em tempo e fora de tempo. Você não pode se conformar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século. E eu não me conformava mesmo. Por isso que a minha mãe partiu desse mundo com Jesus. Porque eu azucrinei mesmo o ouvidinho dela. Até ela dizer que ela não queria. E quando ela disse que ela não queria mais, sai daqui, Leia. Aí Deus fez a obra. Foi dessa maneira. Então, a Bíblia diz que o povo de Deus perece porque falta para ele o conhecimento. Eita, meu Deus, estou aqui com uma faca afiada, né? Glória a Deus. Amém. É isso mesmo. O povo de Deus perece quando lhe falta o quê? Porque lhe falta o conhecimento. Você está entendendo? Então, ouvir a palavra não basta. Só ouvir não basta. Precisa você ter o conhecimento. Você conhecer. Amém? Para você poder ter o discernimento. Então, quando tem um monte de gente lá ao redor da tua cama dizendo não, você não vai conseguir, você vai morrer, não vai dar certo, ó, você tá com febre, você tá com isso, tá com dor, tá com isso, aquilo outro, ó, essa dengue mata. Que agora é o surto de dengue, né? Nas pessoas. Então, quer dizer, vai ter um monte de gente com o contrário de você, falando o contrário do que você crê. Entendeu? Mas se você não estiver disposto a aceitar a palavra na tua vida, você vai ser convencido pelo que estão ao contrário. Esse é o pior. E é isso que está acontecendo com muitos, ó, assim, ó, de crentes. Assim, voltando atrás. Igual as 5 virgens imprudentes, nécias, tolas. Jesus falou que a igreja ela é comparada a 5 virgens, aliás, a 10 virgens. A 10 virgens que saíram ao encontro do noivo. Nós não estamos ao encontro do noivo? Nós estamos. O que a gente ouve de pessoas, ei, são os últimos tempos. Ei, nós estamos vivendo as últimas horas. Sim, eu acredito que nós estamos vivendo as últimas horas. Mas uma coisa nós temos que nos preocupar. Está cheios do azeite. Jesus falou isso para a igreja de Laodiceia. Olha, você não tem nada.
Você é pobre, cega, miserável, pobre, pobre de marré, marré, marré. Eu que estou acrescentando agora, né? Entendeu? Aquela igreja era pobre, pobre, pobre de marré, 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 e estava inchando, se achando. Igual o sapo debaixo do pneu, né? Você já viu a história do sapo debaixo do pneu? Entendeu? O pneu da bicicleta passa por cima dele, o pneu do carro passa por cima dele, ele se incha e ele não morre na tua frente, ele vai morrer no outro dia ou 2 dias depois, ele se mostra que ele está vivo, vivo, vivo. Então tem muitas pessoas que se mostram que estão viva, 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 mas estão morta, morta, morta. Então aquelas 5 virgens não dava para aparecer, porque a Bíblia diz que eram virgens também, eram tudo parecido uma com a outra, mas na hora H, meu Deus, na hora certa, Jesus, que elas ouviram que o noivo estava chegando, estava às portas, aí que elas procuraram querer se encher de azeite. Entendeu? Aí que elas procuraram querer vestir vestes brancas. Quando Jesus diz na palavra dele que nós temos que orar sem cessar, ele diz assim que nós temos que buscar a Deus em todo o tempo, enquanto se pode achar. A palavra de Deus diz: santificai-vos. Olha só, na palavra. Jesus disse, ele orou, ele fez essa oração no livro de João, capítulo 17. Ele diz assim: Pai, santifica-os na palavra, tua palavra é a verdade. Amém? Deus, ele está nos chamando para a gente se revestir do poder dele. Ele falou para aquele Laodiceia, ele falou para a igreja: eu te aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, vestes brancas para cobrir a tua nudez. Entendeu? Quantas vezes nós ficamos nus, estamos nus diante do mundo, diante das pessoas, é uma vergonha. A igreja nua. Quantos ímpios estão perguntando agora: cadê o teu poder? Cadê a igreja? Cadê você que é crente? Cadê? Quantos escândalos nós estamos vendo na mídia? Quantos? Não é? Você não acha que é o mundo olhando para nós e vendo que a gente está nu, que a igreja do Senhor Jesus tem muita gente nua? Tem muitos crentes nus? Muitas partes dessa igreja, né? Escandalizada. Jesus falou isso, que no fim dos tempos, olha só, ele estava falando que no fim dos tempos iria faltar fé, iria faltar confiança, a fé iria ser esmorecida de muita gente. Por quê? Por falta do amor, o amor a Deus. Porque para você ser cheio de fé, primeiro você tem que ser cheio do amor, o amor de Deus. Amém? Você tem que se apaixonar por ele. Você quer saber de uma coisa? Olha, eu não estou abrindo aqui os versículos, mas Deus está me trazendo todos eles, ó. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 em diante, fala da igreja de Éfeso, sobre a carta, né? As cartas para a igreja de Éfeso. Né? Jesus falava ali com aquela igreja, ele dizia assim: tenho, porém, contra ti. Meu Deus, uma igreja que tinha muita coisa perfeita. Ela fazia quase tudo perfeito. Quase tudo para agradar a Deus. Mas uma coisa desclassificou ela. Você pode ver lá: ele tem, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E tem Bíblias que falam, né? Fala mais claro. Sabe o que é o primeiro amor? É Cristo. Amém. O crente que deixa de orar, ele deixou Jesus. Entendeu? Deixou Jesus. É isso que nós estamos falando. Aquelas 5 virgens tolas, nécias, é porque elas não viviam no azeite. Elas não viviam na oração, elas não viviam na meditação da palavra, elas não tinham comunhão com o Espírito Santo. Se tem alguém que é Cristo nesta terra, é o Espírito Santo. Se tem alguém que é Deus nessa terra, que é a própria pessoa de Deus, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo sabe quem ele é para mim, para você. No livro de Efésios diz que ele é o penhor de Deus para nós. Ei, Deus não deixou qualquer coisa, qualquer pessoa nessa terra para ser o penhor dele, para minha vida e para tua vida, para que eu possa ter um relacionamento mais íntimo e sincero com ele. Ele deixou o próprio Espírito dele. Esse Espírito que em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz que ele sonda todas as coisas, ele sonda as profundezas de Deus.
E o próprio Espírito de Deus é a própria mente de Deus. Então, se eu não quero um relacionamento com Deus, eu vou andar fracassada. Entendeu? Eu vou andar direcionada pelo homem, não por Deus. Entendeu? O homem, a única coisa que os homens, as pessoas nessa terra pode fazer para você é ser influência para você. Te orientar. Uma vez eu fui orientada no batismo com o Espírito Santo, mas aquela pessoa que me orientou para eu ser cheio do Espírito Santo, quando eu não conhecia o que era o Espírito Santo, quem era o Espírito Santo, se eu poderia ser cheia do Espírito Santo, se eu poderia ser batizada. Então chegou uma moça para mim, mas ela só pode me levar até aonde eu fui batizada. Depois que eu fui batizada, pronto, agora foi o Espírito me levando. Amém, glória a Deus. Você viu? Nós precisamos da experiência com o Espírito Santo, porque as pessoas não vão poder nos dar isso. Glória a Deus. Então a palavra de Deus nos diz, ele diz lá, Jesus disse para aquela igreja: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor, volta. Então foi o que as 5 virgens fizeram, elas voltaram, mas já era tarde. Então Deus está nos alertando: volta, começa a tua vida de oração. Lá no começo, quando você começou, quando você entregou sua vida para o Senhor Jesus, tudo era novo, tudo era maravilhoso. Eu quero orar. A gente percebe as pessoas novas convertidas, né? Ele quer orar, ele quer estar em tudo. Depois, com o passar do tempo, ele começa só a empurrar com a barriga. Então, a Bíblia diz que, aí, quando ele falou para a igreja de Laodiceia, voltando agora, eu estou juntando todos os textos ao mesmo tempo, né? Amém? Então, ele diz o quê? Ele diz: olha, eu aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo. Mas primeiro ele diz assim, ó. Depois ele diz: vestes brancas para que cubra, para que proteja a tua nudez. O que é a nossa nudez? É a nossa fraqueza. São as nossas fraquezas. Quem é que encobre a nossa nudez? É o Espírito de Deus. Porque ele diz que ele nos assiste nas nossas fraquezas. A nudez que Deus está falando ali não é a nudez no sentido do corpo físico. Isso aí você sabe se cobrir, sabe se vestir. Você não vai sair nua pela rua, né? Pelada aí pela rua, não vai, porque você tem vergonha, entendeu? Mas quantos crentes estão nus? Quantos crentes estão desamparados, sem amparo? Por quê? Porque não ora. Porque não ora, ainda quer enfiar na cabeça da gente. Não, mas Deus não cura todas as enfermidades. Ainda quer enfiar na cabeça da gente. Teve gente que já chegou para mim, quando veio contando as derrotas, as mazelas. Aí eu já sou aquela pessoa que já vou com a Bíblia. Já vou com a Bíblia. Não, irmã, mas Deus é maior. Olha, vamos orar aqui. Aí a pessoa vira para mim com um cara de pau. O maior cara de pau mesmo, dizendo assim: a pastora respira a Bíblia. Você viu? Você está entendendo? Como tem assim de pessoas nécias, imprudentes. É isso que Jesus está falando, que a igreja dele, a igreja é comparada a 10 virgens. Onde 5, a metade delas, eram imprudentes. Viviam a vida espiritual empurrando com a barriga, de qualquer modo. E Deus não quer que a tua nudez apareça. Sabe quando a nudez da gente aparece? Eu vou pegar o exemplo que eu estava dando. Quando você está doente, você vive uma vida de qualquer modo, de qualquer jeito. Aí você está doente e quer que as pessoas, né, cheias do Espírito Santo concordem com você. Não, pastor, mas eu estou doente, você não sabe. Vem cá, irmã, vou orar e você vai ser curado. Não, mas meus parentes dizem isso, dizem aquilo outro. Às vezes você quer ficar com o que os teus parentes estão dizendo. E os teus parentes, justamente aqueles que não conhecem Jesus. Quando era para você mostrar Jesus para eles. E agora eu quero te dizer, você vai mostrar Jesus para eles como? Através da sua fé. Da sua ousadia. E cadê a ousadia? Cadê a fé? Onde é que se busca a fé? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Onde é que se busca a ousadia, a determinação? No poder do Espírito Santo. Está lá escrito em Atos capítulo 1, versículo 4 e versículo 8 e assim por diante. Vai abrir sua Bíblia e vai ver lá. Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Glória a Deus. Para quê? Justamente para não aparecer tua nudez, tua fraqueza.
Amém. Para que você não se acomode, não se acovarde e não se acomode com os que não conhecem Jesus. Deus está dizendo, não vos conformeis com este século. Você viu como Deus está dizendo para você ser diferente? O que você entende em Romanos 12, 2? Não se conforme, não aceite a fraqueza, não aceite a nudez. Entendeu? Mas transforme pela renovação, transforma este mundo pela renovação da sua mente, do conhecimento de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, na medida que nós conhecemos a Deus, vamos conhecendo a Deus, a nossa nudez vai sendo coberta, as nossas fraquezas, você vai se tornando resistente, a nossa fraqueza não tem mais para ninguém agora. Ninguém mais vai ficar puxando teu tapete, ninguém mais vai dizendo assim, ainda diz que é crente. Na hora da tua fraqueza, teus parentes estão lá, mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo. E aí você tem que dizer, não, eu tenho que orar. Glória a Deus. Já imaginou o crente que não tem nem para ele, vai ter para os outros? Você conhece crentes assim? Ah, não vai dizer que você não conhece. Eu conheço. Entendeu? Você conhece? Eu conheço. Mas eu não posso estar aí, não. Eu não posso estar aí. Amém? Eu não posso me conformar, eu tenho que me levantar. Glória a Deus. Eu tenho que me levantar. Jesus disse que eu sou o quê? Amém? Romanos capítulo 10, ele diz assim que a palavra está na minha boca, está junto de ti. A Bíblia diz, está no teu coração. Amém? Levanta, usa a palavra. Glória a Deus. Se com a tua boca confessares. Aí de um lado está lá os ímpios confessando a derrota. E de outro lado tem que estar quem? Tem que estar você confessando o quê? A palavra. Ou então rasgue sua Bíblia, tá aqui, ó, escrito, ó. Tá aqui. Se tu não quer acreditar, então rasga a Bíblia. Romanos 10, versículo 9. É saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, será curado, será livre. Versículo 10. Visto que com a boca se crê, ou seja, com o coração, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ei, e agora, você vai confessar derrota ou você vai confessar vitória? Você vai confessar cura. Jesus Cristo levou na cruz suas dores, suas enfermidades. Mas do outro lado está alguém que não conhece nada disso. E o que você acha que essa pessoa vai falar? O contrário do que você crê. E o que você vai fazer? Aderir? Não. Aceitar? Não. Você vai falar o contrário do que ela está falando. Você não tem que estar contrário aos teus familiares? A Bíblia diz que tem que estar. Amém? Aleluia. Um dia eu ouvi minha mãe dizer, depois que ela entregou a vida dela para Jesus, ela dizer, glória a Deus, Léa, que eu entreguei minha vida para Jesus, né? Mas lá atrás ela disse para mim sair de perto dela e nunca mais pregar. Por que ela resolveu aceitar? Porque ela creu. Amém. E por que ela creu? Porque eu insisti. Porque eu não parei. Agora você está entendendo? É assim que se ganha as pessoas para Jesus. Principalmente as pessoas nossas. Os nossos, mais de perto. Porque a gente vai ter intimidade, a gente tem intimidade de falar mesmo assim na lata. Amém. Amém? Glória a Deus? Glória a Deus. De ir para cima. E quem vai te dar o respaldo? Deus. O Espírito Santo. Ele vai aí ficar, ele é o teu escudo. Ele não vai deixar você morrer. Ele não vai deixar ninguém te atacar. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele diz que a última palavra dele, amém? Está lá no livro aqui, Romanos, vamos terminar. Romanos 9, 10, ou seja, 10, 9, a saber que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, será curado, será livre. Amém? Quantas pessoas foram livres no Rio Grande do Sul? As suas casinhas ficaram intactas. Eu estou ouvindo testemunhos. As casas ficaram intactas. Amém. Entendeu? Testemunho de pessoas
que Jesus até levou, teve pessoas que Jesus levou, mas levou sem nenhum arranhão. Meu Deus, sem nenhum afogado, levou assim, raptou elas. Eu vi um testemunho essa semana de um moço que ele foi levado, raptado, arrebatado mesmo. E ele avisou para a família que ele ia embora, que Jesus ia buscar ele. Entendeu? Tremendo isso, né? Então, olha só, versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Meu Deus! Com o coração se crê e com a boca se confessa. Amém. Glória a Deus. Então, se a pessoa não está bem espiritualmente, uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo, ela não vai ter força para confessar. E imagina, ainda mais quando tiver um batalhão ao redor dela dizendo o contrário. É ou não é? Você já teve essa experiência? Eu já tive. Eu já tive momentos que eu quis desistir na minha vida cristã. Eu já quis desistir. E o que você acha? Tinha um batalhão ao meu redor dizendo assim: Eva, vai, desiste mesmo, larga mesmo, entendeu? Não dá certo mesmo essa vida com Cristo. Já ouvi assim, ó. Ah, pra quê? Viva a sua vida. Vai viver a tua vida, você é jovem. Entendeu? Não, tem muita coisa para você desfrutar. E o que você acha? Muita coisa do mundo, né? Entendeu? E aí eu fiquei assim, ó, na corda bamba, quase que eu desistia mesmo. 19 aninhos mesmo, eu tinha 19 anos. Entendeu? Não faz muito tempo não, tá? Amém? Amém? Olha só. Visto que com o coração se crê para a justiça. Para a palavra de Deus permanecer no nosso coração. Olha, não é de qualquer modo, não. Não é não, tem que ter oração, hein? Ainda mais no mundo que nós estamos vivendo. Onde uma pessoa conhece Jesus e afirma Jesus e 10 não. O que Jesus falou? A igreja comparada com as 10 virgens, olha aí. 10 virgens que foram em busca do noivo, ao encontro do noivo, e 5 ficaram para trás. 5, a porta foi fechada quando ele entrou, quando ele chegou. A porta foi fechada para quantas? 5. Sabe o que ele está dizendo? A metade. A metade de cada 10. De cada 10 pessoas que se dizem crentes. A porta vai se fechar para elas. Eu quero estar no meio das 5 prudentes. Amém. Você quer? Amém? Amém. Mas tem que ter oração, tem que ter óleo, tem que ter unção. Amém? Tem que ter o colírio, tem que ter vestes brancas. Quem é que dá tudo isso para nós? É o Espírito Santo, na tua oração, na tua busca, na tua intercessão. Te derrama na presença de Deus. É isso que Deus quer. Entendeu? Tá ouvindo? Deus não quer que você vá para a mídia, para a internet, procurar ouvir besteira, coisas malignas, coisas que vão estragar a tua mente, que vão destruir a tua mente. Ouve mensagens, ouve a palavra de Deus, ouve mensagens genuínas. Ainda tem mais uma, você tem que selecionar as mensagens que você vai ouvir aí fora. Amém? Porque você pode ouvir mensagens que você acha que é de Deus e não é. Entendeu? Tá aqui, ó, versículo 11. Porque a escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pronto. Quem crer em Deus não vai ser confundido. Entende por que ser cheio do Espírito Santo? Para não ser confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Então é isso que Deus fala em Oséias 4, versículo 6. Oséias 4, 6 diz: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Você quer ver uma coisa? Pode dizer: nossa, pastor, que horror. Muitas pessoas estão dentro da igreja e não creem? Sim. Jesus também. Jesus tinha uma igreja imensa, tinha muita gente, uma multidão. Entendeu? Os discípulos, ele só tinha 12. Aí lá em João 6,63, amém?
Se você for lá em João 6,63, aliás, vamos lá sim, entendeu? Vamos lá, João 6,63. Olha aí, o Espírito Santo vai levando a gente, né? Vai levando. Ó, a Bíblia diz, o Espírito é o que vivifica. Você quer ter vida, mesmo em meio à tribulação? Você quer estar levantando a bandeira do céu, andar bababai. Seriondorou, ariai. Que manai, essa bandeira não pode descer. Ela tem que estar hasteada. Comaneriri bababai, que se condolomanai. Porque nós fazemos parte de um reino, o reino dos céus. Você é sacerdócio real, nação santa, diz a palavra do Senhor, amém? Então a Bíblia diz que quem te dá vida, quem vivifica é o Espírito de Deus, ele é a vida, ele se move, ele age, ele traz para fora o que já não tem mais vida. Se ele não tivesse, se essa palavra não fosse a verdade, Jesus não teria dito em Mateus 10, ele disse, vão, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos, pregue o evangelho do reino. Expulse os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Está lá em Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8, está escrito na sua Bíblia, na minha Bíblia também. Amém? É o Espírito que dá vida, é Ele que dá vida, a carne para nada se aproveita, as palavras que eu vos digo são Espírito e são vida, amém? E olha só, Jesus, olha, isso aqui você vai se deparar agora com essa palavra, você vai ver que eu estou falando a verdade. Jesus disse em João 6,64, mas há alguns de vós que não creem. Entendeu? Há algum de vós que não creem. E aí, voltando em Romanos, como eu li para você, ele disse o quê? Ele diz o quê? Romanos 10, versículo 11, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como vai invocar se não crer? Está escrito no 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Aí, voltando aí em João, por isso deixe marcado aí, né? Para você poder não perder. João 6,64, não foi verdade que Jesus disse? Mas há alguns de vós que não creem. Então Jesus está dizendo, olha, como há alguns de vós que não creem, não tem como eu fazer nada. Entendeu? Não tem como Jesus fazer nada na vida daquele que não crê. Entendeu? Não tem. Por isso que a Bíblia diz que o povo dele perece porque lhe falta o conhecimento. Para crer, precisa conhecer. Precisa conhecer. Você quer ver uma coisa? Está lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 19, ele diz o quê? Todo aquele que ouve a palavra, o evangelho do reino, e não crê, não entende. A Bíblia diz que o maligno vem e entende, aliás, e arrebata. Não entende, o maligno vem e arrebata. O maligno, quem é? O diabo. Satanás vem e tira. Aí a gente pensa que Satanás vem assim, de presença, né? Ele não vem de presença, ele vai usar as pessoas que não creem. Ele vai usar as pessoas que não conhecem Deus para tirar do teu coração a palavra. Entendeu? Ele vai usar os dele para tirar a palavra. Mas imaginem que nada, não é assim. Entendeu? Então, veja só. Faz agora uma relação desse versículo, desses 3 versículos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só assim, invocar. Invocar quer dizer afirmar, crer, ficar ali e declarar e não duvidar. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não crê? Você viu como é sério? Se eu não tiver a palavra de Deus ao ponto de crer, se eu não tiver a palavra de Deus ao ponto de conhecer a Deus verdadeiramente, entendeu? A própria palavra está dizendo, como vai invocar se não crer? Como invocarão aquele em quem não creram? Entendeu? E Jesus afirmou aqui, Jesus estava com uma multidão. Vamos ver o que aconteceu? Ele diz, as palavras que ele diz são espírito e vida. Mas ele diz o quê? No 64.
mas existe alguém de vocês, alguns de vocês que não creem. Ainda está aqui, ó, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Não é verdade o que ele falou lá para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3? Ele diz assim: eu bem sei, eu conheço as tuas obras. Às vezes você como igreja, você não, mas eu tenho Jesus. Quantas pessoas a gente conhece, né? A gente chega nela, não, mas eu tenho Jesus. A gente chega até a querer até acreditar que elas têm mesmo. Mas quando a gente vai olhar para a vida, a situação delas é de derrota. Entendeu? Aí não tem como elas enganarem a gente. Não tem. Então elas querem enganar. Não, mas eu creio, eu tenho Jesus. Quantos crentes assim? Eles se enganam eles mesmos. Jesus diz: meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, o fato de você ouvir da palavra, entendeu? Tem que ter mais. Tem que ter o conhecimento, tem que ter o entendimento. O conhecimento vem pelo entendimento, pelo entender. Tem que ter o conhecer. Entendeu? Então a gente vai até quase que acreditando, né? Igual Jesus com a igreja de Laodiceia, né? Mas Jesus disse para ela na cara mesmo. Jesus falou na lata para ela. O que Jesus falou para a igreja de Laodiceia? Eu conheço as tuas obras. Eu sei quem tu és. Entendeu? Jesus nos conhece. Não dá para enganar. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha, a Bíblia está falando aqui, Jesus estava dizendo aqui para essa igreja: tu não é nem frio nem quente. É aquilo que eu falei no começo. Para você tratar de uma pessoa que diz que não acredita em Deus, porque nunca conheceu Deus, nunca ouviu falar de Jesus, é mais fácil de você trabalhar. Agora, para você tratar de uma pessoa que está convencida e não convertida, é mais difícil. O que tem de crente convencido que vai se deparar com a porta fechada? Entendeu? E essa palavra eu estou pregando para mim também. Jesus disse: quem está sujo, suje-se mais. Quem está limpo, limpe-se mais. Entendeu? O que tem de crente convencido? Essa igreja estava convencida. Porque eles achavam que não estava prestando mais nada para eles. Entendeu? Mas Jesus disse para ela o quê? Assim, porque és morno e nem és frio nem quente. Olha, e és frio. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É terrível. É pior uma pessoa que já ouviu falar de Jesus, já sabe o que tem que fazer e não faz. É pior do que uma que nunca ouviu. Eu contei para vocês aqui agora. Eu orei por aquele moço. Certamente ele nunca ouviu falar de Jesus. Porque ele disse que não acreditava em Deus. Não era, a gente não acha que é pior, mas não é. Porque Deus vai enviar alguém nessas pessoas, até elas, porque a Bíblia diz que ninguém vai ficar sem ouvir o evangelho. Ninguém vai ficar. Entendeu? O evangelho será pregado em toda parte. Em toda parte. Então haverá o fim. O evangelho será pregado em toda parte, para todas as pessoas. Então ninguém vai ficar sem ouvir a palavra. A palavra de Deus mesmo que está afirmando. Então Jesus falou para essa igreja: olha, aconselho-te, versículo 18, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Então você entendeu o que que Jesus queria aqui dessa igreja? Que não aparecesse a vergonha da tua nudez. Quantas vezes Jesus está sendo envergonhado? O evangelho está sendo envergonhado pelas pessoas aí fora,
entendeu? Pelas igrejas, é verdade, pessoas que estão dentro das igrejas, e às vezes até pelas nossas próprias vidas, entendeu? Porque quando Deus quer mais da gente, a gente está colocando obstáculo, a gente está remancheando, empurrando as coisas com a barriga, a vida espiritual com a barriga, e aí a gente corre o risco de aparecer a vergonha da nossa nudez. Como assim? A nossa pouca fé, fé fajuta, né? Entendeu? Quantos crentes de fé fajuta? Ah, eu orei, mas agora então eu vou ter que tomar esse remédio. Ah, não, Jesus não quis curar, Jesus não quis fazer. Entendeu? Ou então, ai não, eu acho que é o meu pecado. Eu acho que é porque eu não mereço. Tem gente que ainda fala isso, que não merece, né? Se fosse por merecimento, Jesus não teria morrido na cruz por nós. Não é verdade? A Bíblia diz que ele morreu, nós ainda éramos pecadores. É por merecimento? Não é, não. Amém? É por crer. É por acreditar. Jesus quer te curar, ele quer fazer na tua vida por acreditar. E Jesus disse aqui para esse povo que eles não criam. Ele está dizendo: o negócio de vocês é que vocês não creem. Ó, tá aqui, ó, 66, 63, 64, João 6. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era o que não cria. Está aqui o problema. O problema não é que você que Deus está longe, não é que Deus não te ama, não. O problema é que nós não nos aproximamos dele. A Bíblia diz assim: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Amém. Glória a Deus. Você pode, eu posso ser menina dos olhos de Deus, como está escrito na palavra de Deus. Deus está te chamando, porque você é menina dos olhos de Deus. Amém. Você é alguém muito especial, que Deus quer usar. Amém? Você é a nação, você faz parte da nação santa. Nação santa, povo escolhido de Deus. Agora você vai saber para quê. Nós já vamos chegar lá, para quê? Vamos terminar aí. Então, olha só. E Deus não quer ser envergonhado pela minha fé pouca, a minha pouca fé, a tua pouca fé, não. Lá quando ele estava com os discípulos, ele chamou os discípulos homens de pequena fé, mas ele disse para os discípulos que eles fariam obras maiores do que aquelas. Amém. Amém? Glória a Deus. Agora você entende porque ele chamou homens de pequena fé? Porque ele não queria eles com pequena fé. Ele não quer você com pequena fé. Entendeu? Ele não quer você mostrando tua nudez, tua vergonha, porque ele também vai ficar envergonhado. Se nós mostrarmos nossa nudez, nossa pequena fé, nossa fraca fé, nosso desânimo, mentira, entendeu? Como é que se diz? Desleixo. Se nós mostrarmos isso diante do mundo, ele é que vai ser envergonhado. Ele é que vai ser envergonhado, porque como é que as pessoas vão se converter? Mostra para mim, pastora. O que você está falando? Está aqui, ó. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Quem é que vai fazer as pessoas ouvirem? É você. Amém. Sou eu, somos nós. Amém. E como, olha só, como crerão naquele de quem não ouviram? Se você não falar, se você não insistir com a tua forte fé, com a tua fé ousada, as pessoas vão ver sempre do seu lado. Diante delas, elas vão ver um crente fraco, um crente desanimado, que não cheira, não fede. Ai, 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 ai. Até que você fala isso, ele falou isso para a igreja de Laodiceia: tu não é nem fria nem quente. Tu não cheira, não fede. Você está sendo assim? Ei, Deus está falando conosco. É conosco que ele está falando. Por quê, pastora? Não cheira, não fede. Porque nada acontece através de você. Nada acontece através de você. Entendeu? Nós vamos sair daqui hoje, mas essa palavra vai mudar a tua vida. Você vai ter pessoas que vão procurar você, que vão dizer assim: eu quero ir onde você vai. Eu quero o Deus que você tem. Amém, Jesus. Glória a Deus. É isso que Deus está fazendo, que está chamando a gente.
Amém? É para isso. Está aqui na palavra. Como invocarão aqueles em quem não creram? Aquele em quem não creram. E como crerão naquele quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Amém? Pregue a palavra, asa. Deus falou muito nessa semana aqui com a gente. Deus falou forte. Abra sua boca, fale, fale. Você serve a um Deus que age, você serve a um Deus que vive. Amém, glória a Deus. A igreja de Jesus na terra serve a um Deus que vive. Amém. Não é um Deus de escândalo, não é um Deus de fracasso, não é um Deus que mente. A Bíblia diz que ele não é homem nem filho do homem para que minta. Não é um Deus de mau testemunho, não. Então a igreja está dando mau testemunho porque ela quer, não é porque Jesus quer. Entendeu? A igreja está mostrando a sua nudez porque ela quer, e não porque Jesus quer, porque Jesus disse: eu aconselho que de mim busque ouro refinado no fogo, compre ouro refinado no fogo, comprar. Como é que se compra? Com o teu tempo. Como é que se compra? Com a tua vontade, com o teu querer. Esse é o preço. Onde está escrito? Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que é sacrifício. Apresente seu corpo como sacrifício vivo. Essa é a moeda para você ter a unção do Espírito Santo. É sacrifício, é determinação. A fé, ela não é sozinha. Ela é acompanhada de firmeza, de determinação. Ela é acompanhada de decisão. Amém? Glória a Deus. Então está escrito, olha, essa palavra você vai e volta, ouve, porque tu não vai ouvir mais em lugar nenhum. E nem eu vou poder pregar ela tudinho, assim, tudo que eu estou falando aqui agora. Não vou mesmo. É o Espírito Santo que está dando. Amém. Glória a Deus. Não adianta, não tem como, por isso que eu gravei. Amém. Amém, glória a Deus. É sem dinheiro, sem preço, não tem dinheiro. O preço é a tua determinação. O preço é a tua firmeza. O preço é a tua decisão. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis. Não deixe ninguém te enganar. Entendeu? Então ele diz assim, ó: mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não criam. Sabe? Pensa que Jesus não conhece seu coração e não conhece o meu? Conhece. Ele sabe o quanto você está determinado a querer dele. Então, olha só. Aí ele diz aqui, ó. E ele sabia quem era o que ia trair, né? E versículo 65 ele diz. Eita, esse aqui, ó. E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Não tem como enganar Jesus. Não tem como. Ele trabalha com o Pai e o Pai com ele. Eles são um. Amém, glória a Deus. Então, por isso, ele conhecia a igreja de Laodiceia. Ele sabia que aquela igreja não tinha nada. Não conquistava ninguém mesmo. Entendeu? Ela tinha só para ela. Meu Deus. Amém, queridos? Voltando em Mateus, só para a gente terminar, que eu falei que eu ia terminar lá, né? Então, a palavra de Deus, ela requer de mim, de você, entendimento. Ela quer que você vá que você tenha ela diluída dentro de você, dentro do teu coração, ao ponto dela poder reagir. É ela que reage, a palavra está dentro da tua boca. Olha, está dentro do teu coração, está na tua boca, está perto de você, está dentro do teu coração. Amém. Então, ela vai reagir. Amém? Dependendo de como ela está. Se a palavra de Deus você recebeu, como Mateus capítulo 13, versículo 19 diz, que você ouvindo o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata. Então você viu como não é só ouvir? Então por isso que as pessoas, tá assim de pessoas dentro das igrejas, porque elas só ouviram. Elas não entenderam, elas não invocaram, elas não têm habilidade de orar, de buscar a presença de Deus, como aquelas 5 virgens, que é onde eu vou agora com você. 5 virgens. O tempo é contra a gente, né? Vai correndo e agora já não tem mais tempo. Então vamos lá. 5 virgens, Mateus 25. Essas 5 virgens, eu vou falar das prudentes. Se falar das prudentes, automaticamente você vai entender as imprudentes também, né? As tolas, né? As prudentes, elas tinham azeite nas lâmpadas delas. Então, elas não tinham nada do que se envergonhar.
Deus diz na palavra dele, nós temos que ser obreiros, aprovados, que não tem nada do que se envergonhar. Glória a Deus. Amém? É por isso que nós, como pastores, nós temos que cuidar da nossa família para Jesus. Amém. Amém? E você, como crente, também tem que cuidar da sua família, para não ter nada do que se envergonhar. Amém? Glória a Deus. Tá aqui, ó. Elas não tinham nada do que se envergonhar. Elas viviam mantidas no primeiro amor. E quando elas chegaram à porta, o noivo chegou até elas, veio de encontro a elas. Elas puderam entrar para as bodas com aquele noivo. Jesus está falando dele, com a igreja, é de mim, é de você. Da bababa. Seririri manai. Comahai. É de mim, é de você. Aleluia! Então ele está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que estas 5, elas encontraram um noivo, elas se encontraram com um noivo. Não tem nada que possa impedir você se encontrar com um noivo. Até, olha só tem uma questão aqui. Só uma questão, é o teu querer, a tua vontade. Amém? A tua vontade, é como você tem levado sua vida com Cristo. Entendeu? Então, a maior dificuldade, olha só, a maior dificuldade, o que é mais difícil para Deus levar você ao centro do propósito dele, é mudar a tua maneira de pensar. Isso é que é mais difícil. É mudar a tua maneira. Então, até que ele mude a tua maneira de pensar. E para ele mudar, ele não vai mudar sozinho, você tem que querer. Amém? E aí você viu como você não pode se enganar? Aí você vai 1 Pedro de novo e Apocalipse 1. 1 Pedro, tá? 2. Capítulo 2, versículo 9. Quem é a igreja do Senhor Jesus? Tá aqui, ó. Uma nação santa. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa. Ele está dizendo um povo que não envergonha o nome de Jesus na terra. Essa é a igreja de Jesus. Não se engane, tá? A igreja de Jesus tem testemunho. Um povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Treva é treva, luz é luz, não dá para enganar, não dá para andar em meio termo. Apocalipse 1, versículo 5, ele também deixa bem claro, olha o perfil da verdadeira igreja de Jesus. Apocalipse 1, 5, ele diz aqui, ó, e da parte de Jesus Cristo, essa igreja vem da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito, ele é o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Glória a Deus. Primogênito dos mortos, daqueles que morreram para si mesmo. Amém? Primogênito dos mortos. E você que morreu para si mesmo, se levantou como rei na terra. Você é parte desse reino de reis. Amém? De sacerdócio real. Tá aqui, ó. Versículo 6. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis, sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você é chamado para ser rei. Amém? Na terra, representante do céu. Agora, representante do céu, eu vou seguir um representante do céu, que diz ser representante do céu, mas uma fé fajuta, eu não sigo não. Sinto muito. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Pai, que esta palavra adentre. Sim, Pai. Pai, nos nossos corações. Sim, Papai, o Senhor diz que o Senhor bem sabia. Bem sabe o que crê, Senhor. O que esconde a tua palavra no coração.
para não pecar contra ti. Verdade. Dori manamaná. O que tem vida através da tua palavra. Da cama mamamamai. Serionderari andesi amanamaná. Que tu condolou. Santo é o Senhor dos exércitos. Digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Aleluia.